Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa Masterclass sobre destravar a intimidade. Com certeza vai ser uma noite que vocês vão sair diferentes da forma como entraram e principalmente na parte da intimidade de vocês algo vai mudar. Mas vamos lá, queremos conhecer vocês um pouquinho melhor. Escreva aqui nos comentários de que cidade vocês são. Nós falamos aqui de Santa Catarina. Vou dar um oi aqui nos comentários. Você vai ver ali o chat. Escreva de que cidade você é. Queremos te conhecer um pouquinho melhor para a gente começar a ter um pouquinho de interação enquanto que o pessoal vai entrando. E se você conseguir colocar atrás também, se você está sozinho, se você está com o teu marido, se você está com a tua esposa aqui nessa masterclass, nos ajuda bastante. A William falando aqui de Araxá, o William a gente conhece muito bem, o William é mentorado nosso. Bem-vindo, William, bem-vindo, Amanda, se você estiver aí junto. Show de bola que vocês estão aí nos acompanhando. Legal, gente. Escrevam aqui de que cidade você é. E nós vamos logo começar com o tema dessa noite, porque ele é muito importante, porque ele tem a ver com a nossa história de vida, com a nossa superação. Leonardo aqui falando de BH. Legal, gente. Vamos lá então. Quero colocar uma me ajuda? Guari. Araguari, o Mauro, também de Minas. Olha só, cheio de mineiro aqui, gente. Bem-vindos. Bem-vindos. Gente, vamos lá então. Quero começar com uma imagem. E essa imagem, ela talvez possa estar mostrando a tua realidade no casamento. Como é que você tem se sentido no sentido de intimidade na tua casa? Você se sente um rei ou uma rainha? O que é o exemplo de um rei ou uma rainha? Está sendo bem servido. Tem de tudo, do bom e do melhor. Ou você se sente como um mendigo, você sente que o teu cônjuge não está nem aí para você, vocês ficam semanas, ficam vários dias, ficam às vezes anos, e não estou exagerando aqui, eu conheço casais que ficaram anos sem relacionamento sexual, e você está nessa posição, posição de mendigo, onde você está dizendo, por favor, dorme comigo, por favor, me dê uma atenção. Intimidade não é só na parte sexual, mas qual é o teu lado hoje? Onde é que você está? O que que você está vivendo? Eu quero dizer para você que nós queremos que você saia aqui dessa masterclass, que você saia aqui dessa aula no papel de rei, no papel de rainha, e que você também possa servir o seu cônjuge, como se o seu cônjuge fosse um rei ou se você fosse uma rainha. Se eu me digo para Suzy, ela é minha rainha. E eu me comporto como um rei. Então, o que você tem vivido em casa? O que você tem vivido na intimidade do seu lar? O que você tem vivido na intimidade da sua casa? E a gente montou essa masterclass porque é um tema que está muito no nosso coração. E é um tema que, na verdade, a gente precisou superar na nossa história conjugal, que é o tema da intimidade sexual. A gente vai ir hoje bem direto ao ponto. Quanto mais tempo você ficar aqui, você vai perceber que nós vamos ser bem diretos. Mas nós queremos começar um pouco com a nossa história de vida na área da intimidade, que muitas vezes não deu certo, e por muito tempo não deu certo. E nós vamos te contar o do porquê não deu certo e o que nós fizemos para que também desse certo. Então, nós nascemos num lar cristão. Talvez eu passe para a Suzy falar um pouquinho da nossa história e depois eu complemento. Vai Senão lá. o Mike só fica Senão eu falando. domino, exatamente. Nós temos um lar cristão, tanto o Mike quanto eu, realidades bem parecidas. E a gente fez como, né, a igreja dizia que era o certo. A gente só tinha como comissão de transar depois do casamento também. Fizemos isso, nos casamos e quando a gente foi ter intimidade sexual, isso não funcionava, porque a gente foi descobrir depois do como a minha história atrapalhava para a gente ter uma intimidade conforme Deus nos fez para desfrutar. Uhum. E depois eu vou entrar em mais detalhes. Exatamente. Então, brevemente, a Suzy, ela vem de um histórico, a gente vai entrar na live aqui ainda nessa masterclass, de abuso, e eu vim de um histórico de vício em pornografia.
E agora imagina um casal onde ela vem de um histórico de abuso. O abuso faz o quê com uma pessoa? Um abuso sexual. Ela faz com que a pessoa não queira saber disso na sua vida, ou vai fazer com que a pessoa ela caia para o outro lado, para o lado da depravação. Então ela vai viver isso de uma forma totalmente errada, pecaminosa, vai estragar a sua vida. É a história da Suzy. E a minha história é aquele adolescente que conheceu a pornografia, depois eu vou entrar um pouco mais nisso também, mas que faz o quê? Com que você tenha expectativas irreais altas e é uma ideia falsa de que do que é vendido sobre sexo por aí. Talvez hoje você está frustrado no casamento não porque você não está sendo bem servido ou você está sendo bem servida, mas você está frustrado no casamento justamente porque você vem com uma expectativa irreal do que é o sexo para o casamento. Então vamos lá, gente. O que é importante para essa área? Que você precisa saber? Primeiro, eu quero dizer para você que Deus criou o sexo para ele ser prazeroso, para que o casal viva a intimidade de uma forma livre. Para a mulher também. Não só para o homem, exatamente. Está falando aqui do casal. O que eu quero te dizer com isso? Lá na Bíblia, quando Deus cria homem e mulher, ele diz assim: é muito bom. Quando ele cria qualquer outra coisa da criação, ele diz que é bom. Mas quando ele cria homem e mulher, ele diz: é muito bom, é muito além daquilo que eu imaginava. E ele também olha para o órgão sexual do homem e da mulher. Isso significa o quê? Significa que a nossa sexualidade ela é boa. E que Deus planejou que ela fosse boa e que ela fosse bem vivida entre um homem e uma mulher, e que um homem e mulher tenham um prazer, que um homem e mulher tenham um orgasmo, que um homem e uma mulher possam usufruir daquilo que é melhor. E por que muitos casais estão travados? Porque muitos casais não conseguem desenvolver a parte da intimidade sexual. Primeiro, porque a gente não entende como Deus criou o homem e a mulher para ser, como o homem e a mulher funcionam. Olha só, um simples exemplo, gente. Uma mulher, não, um homem, lá no seu pênis, que é o seu órgão sexual, quando ele fica ereto e fica no auge da sua excitação, ele tem ali várias ramificações nervosas, são veiazinhas. São em torno de 5.000 que podem dar algum prazer para ele. Agora, uma mulher quando ela também tem essas veiazinhas, são em torno de 10.000. Ou seja, Deus colocou 5.000 veiazinhas no homem, 5.000 na mulher, para que eles tivessem prazer e chegassem no extremo do seu prazer. Ou seja, é algo que ele colocou em nós. Outra coisa para você entender, por exemplo, um homem, quando ele está excitado, desce sangue até o seu pênis. É mais ou menos isso aqui de água que está aqui nessa taça. É o que desce de sangue em você, homem. Ou seja, quando você está no auge da sua excitação. E na mulher? Quanto sangue vocês acham que desce? Vocês acham que desce mais ou você acha que desce menos? Escreve aqui no chat. Você acha que desce mais sangue para a mulher quando ela está no auge da sua excitação ou que desce menos? Qual é a tua opinião? Escreve aqui. Olha só, para a mulher desce muito mais. Pega o copinho ali para nós mostrarmos. Ah, sim. Ah, tem a garrafinha lá atrás, né? Vai lá. Ou seja, para o homem desce isso aqui, 120 ml de sangue. Para a mulher, desce quase 5 vezes mais. Quase 5 vezes mais. Essa garrafinha aqui, gente. 5 vezes mais. Agora eu te pergunto, homem, para que todo esse sangue desça, precisa muito de trabalho. Não é uma coisa automática. E o que acontece, e por que muitos casamentos estão travados nessa área? Porque a mulher, ela, primeiro, não entende em si mesma, no seu próprio corpo, não tem autoconhecimento de que todo esse sangue ele precisa descer. E segundo, o homem, a parte masculina, também não entende que todo esse sangue precisa descer. E quando todo esse sangue ele não desce, o casal chega lá no seu momento de intimidade, a mulher está lá bloqueada, e o marido então força uma penetração, e quando ele força a penetração, o que que acontece? Dói. Dói para a mulher. Justamente porque esse sangue todo ele precisa descer para o quê? Para a vagina dele expandir e lubrificar. Ou seja, o sangue desce para a vagina lubrificar e expandir. E se isso não tem, vai ter dor, vai ter fricção, vai ter desconforto.
E às vezes a tua esposa, homem, tá lá evitando, 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 ela não te procura porque é doloroso, porque não é agradável, porque não está fazendo com que seja uma experiência de qualidade. E tudo aquilo que é de qualidade você quer repetir. Você já foi num bom restaurante onde você falou, esse lugar aqui é bom, aqui eu quero voltar. Ou você talvez já fez um passeio, uma viagem, e você chegou nesse lugar e disse: esse lugar aqui é bom, esse lugar é fantástico, aqui eu desejo voltar um dia na minha vida. E a qualidade sexual é a mesma coisa. Se não existe qualidade sexual no casamento, e qualidade sexual é o quê? Prazer dela e o prazer dele. Se não existe essa qualidade sexual, significa que você não quer voltar mais lá. E talvez hoje o teu casamento está travado justamente por isso. Você não tem e não entende sobre autoconhecimento. Não sabe como o corpo funciona, não sabe como o corpo do homem funciona, não sabe como o corpo da mulher funciona. Outra briga muito frequente aqui, gente. Sempre tem aquele que reclama, eu quero mais e quero menos, frequência sexual. É uma briga aí? É um motivo de conflito no casamento de vocês? Um que quer mais e outro que quer menos? E aí escreva aí. Sim, nós brigamos por causa disso. Olha só, o orgasmo masculino, ele dura em torno de 3 a 4 segundos. Isso significa o quê? Que ele é muito menos saciável do que o orgasmo feminino, que dura 10, 14 segundos, ou até mais. Ou seja, a mulher, por ter um orgasmo mais longo, ela não tem uma tendência de querer repetir tantas vezes o ato como o homem tem. E às vezes existem esses conflitos. Então, o que o casal precisa aprender aqui, por exemplo? O homem precisa aprender a colocar o pé no freio, se é ele que procura mais. E a mulher precisa aprender a colocar o pé no acelerador, se conhecer, conhecer os seus mecanismos, conhecer o que ativa, para que também o casal possa chegar nesse meio termo. Falando agora de frequência. Então, olhando para essa parte de corpo, você conhece o seu corpo? Você sabe o que excita o seu corpo? Aqui tem um mapa, tem uma imagem que mostra o que excita a mulher e o que excita o homem. A gente tem até uma história nossa aqui, vou pedir para você contar ela, Suzy. Quando o Mike e Suzy foram casar, a gente, como né, de costume, procura casais ou pessoas para serem nossas testemunhas. E nós tínhamos um casal de amigos que nós iríamos convidar para ser testemunhas, que eles já estavam mais tempo casados, acho que uns 10 anos, já tinham filhos e tal. E o Michael, então, para a lua de mel, foi pegar umas dicas com ele. E ele, então, falou umas dicas de, né, da onde pegar e tal. Só que ele deu as dicas no que funcionava na mulher dele, né? Quando foi na nossa intimidade, então o Michael foi repetir as dicas do amigo dele. Não funcionava, porque não eram os pontos que, para mim, eram essenciais para me sentir excitada. Então, a gente brinca nas palestras de que. A gente brinca sobre isso, um negócio bem íntimo. Mas então, olha só, aqui tem um mapa. O que te excita? E o que excita teu cônjuge? O fato é, a gente não tinha conversado sobre isso. Nem sabia disso, né? A gente acha sempre que tudo vai fluir na hora, que acontece automaticamente. Então, tem uma frase que nós gostamos muito, repita ela em casa se você está aí. Casal que conversa sobre sexo, conversa sobre qualquer coisa. Casal que conversa sobre sexo, conversa sobre qualquer coisa. Vocês, como casal, conseguem conversar sobre isso aqui? Você, mulher, consegue chegar pro teu marido e dizer, ó, esse lugar aqui me excita, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, essa região me estimula mais, é o jeito que eu quero que você encoste em mim, é o jeito que você me pegue. A mesma coisa pro marido. Pro marido é impossível não ter algo que excite, né? Todas as partes do corpo são excitantes. Mas vamos lá. É vocês falarem o que agrada. E talvez se você tem uma vergonha de falar, imprima, faz um print, imprima isso aqui, pega uma caneta, mostra a imagem pro teu marido e faz um grande círculo. Talvez assim ele entenda visualmente melhor e você não precisa falar para ele. Então, olha só, se você quer destravar a intimidade no teu casamento, você tem que conversar. É colocar para fora, é verbalizar, é dizer.
não naquele tom de cobrança, não naquele tom de exigência, aqui que eu quero, é isso que você tem que fazer, mas é muito mais naquela ideia de você falar, é isso aqui que eu gosto, é assim que eu gostaria que fosse. É você ter essa comunicação positiva para dentro da tua relação. Repita de novo comigo ali: casal que conversa sobre sexo, conversa sobre qualquer coisa. E aqui eu vou trazer uma parte da Bíblia. Lá em Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher são colocados no jardim, e o homem e a mulher no jardim do Éden, eles fazem o que? Eles comem do fruto que não deveriam comer. E quando eles comem desse fruto, que é da árvore do bem e do mal, e do conhecimento, eles percebem que eles estão nus, eles estão pelados, e eles têm vergonha da sua nudez. E a primeira coisa que eles vão fazer quando eles percebem isso são roupas, a partir do mato, a partir do que eles encontram. E o que eu quero te mostrar com isso? A vergonha de Adão e Eva é o problema do seu casamento. Faz parte desse pecado original. Você ter coragem de mostrar quem você é para o outro. O teu corpo é a tua parte mais vulnerável, é a parte mais sagrada. Tanto é que a cama é um altar para o casal. Então, se você consegue conversar sobre sexo com o seu cônjuge e dizer isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, dessa forma é agradável, dessa forma não é agradável, vocês conseguem conversar sobre qualquer coisa. Vocês conseguem conversar sobre passado, vocês conseguem conversar sobre futuro, vocês conseguem conversar sobre dores, sobre traumas, sobre sonhos, vocês conseguem resolver qualquer outro conflito. Falando sério, gente, porque você volta àquele estado original lá de Adão e Eva. Então, vocês têm conversado sobre sexo? Tem sido um tema dentro da casa de vocês? Ou é só uma exigência, uma cobrança, uma murmuração? O marido que não ganha, ele fica murmurando, fica chato. Então, Mendigando. fica mendigando, volta para aquela figura lá em cima. A mulher que também não transa com o marido se torna uma mulher chata. Até tem aquele ditado: essa mulher está precisando de sexo. Porque o sexo ele relaxa, gente. Agora falando de fisiologia, um casal que transa, um casal que tem uma atividade sexual regular, vai fazer algumas coisas. Primeiro, vai fazer bem para a pele, mulherada, vai fazer bem para sua pele. Ele vai liberar alguns hormônios, dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina, que são todos os hormônios de felicidade, bem-estar, conexão. Vai fazer bem para o coração, vai te dar uma noite de sono melhor, vai te dar no outro dia um dia mais disposto. A gente está falando aqui de sexo prazeroso, a gente está falando daquilo que funciona para o casal, daquilo que é bom, não está falando aqui da obrigação, não está falando de sexo com dor, não está falando daquilo que incomoda. A gente está falando de quando funciona. Ou seja, só tem benefícios. Só tem benefícios. E para o casal. E para a vida dos filhos de vocês, inclusive. Porque se vocês, como casal, estão sintonizados, isso também sintoniza a relação de vocês com os filhos. Vocês estão lá relaxados, de boa, tranquilos. Então, repita mais uma vez essa parte da frase em casa. Casal que conversa sobre sexo, conversa sobre qualquer coisa. Então, é vocês desenvolverem uma cultura de intimidade. Falando ainda aqui, a gente vai entrar depois nas travas, tá? A gente tá falando aqui mais daquilo que constrói primeiro. Como é que é o ninho de vocês? Como é que é o altar de vocês? A cama de vocês é um lugar agradável? O quarto de vocês é um lugar convidativo? O ambiente, ele comunica. E o ambiente é o quê? É a cama, é a roupa de cama, é o cheiro, é a luz, é o som, é tudo aquilo que está envolvido. Aqui vocês estão vendo uma imagem, essa imagem aqui é do pássaro jardineiro. O pássaro jardineiro é um pássaro que vive em Papua Nova Guiné. E esse pássaro lá, ele faz algo, ele constrói um ninho todo exótico, como vocês veem aqui na imagem, cheio de flores, cheio de coisas, para o quê? Para que ele conquiste a fêmea dele somente uma vez. Somente uma vez. E o que isso quer dizer? Ele tem todo um esforço para conquistar a sua fêmea.
Ele prepara um lugar adequado. Esse lugar é um lugar de amor. E aqui eu quero te perguntar, como é que você tem preparado esse lugar? Quero perguntar para você, homem, como é que você tem preparado a casa de vocês? É um lugar agradável? Ele está limpo? Ele está arrumado? O quarto de vocês tem privacidade? Bem importante quando você tem filhos, você tranca a porta do quarto ou fica lá com a janela aberta e os vizinhos olhando para dentro. Não dá, gente. Você tem que ter privacidade, você tem que ter essa liberdade, ok? Então, vamos lá. O ambiente ele está adequado para isso. Próximo ponto que eu quero que você entenda. O que que é um sexo que funciona? Um sexo que funciona, ele é prazeroso para ambos, para ambos. Não tem esse papo de que só um sente prazer. Sexo é marido e mulher, é o casal. Então, os dois, o casal precisa estar aqui sentindo prazer. Segundo, ele precisa ser puro. O que que é ser puro? Gente, pornografia não é pureza. Casal assistir pornografia não é pureza. Casal ficar se alimentando do que o mercado da pornografia vende, sex shop, não sei o que, tudo mais. Gente, não é o que alimenta um casamento, não é o que constrói um casamento. O que que é pureza? Não é você ser monge, não é você ser padre, freira, pastor, mas a pureza significa que vocês, como um casal, aprendem a se tocar da forma que Deus os criou e o toque de vocês permite prazer. Isso é pureza. A Bíblia vai falar do leito conjugal sem mácula. É não você envolver um monte de outras coisas, terceiros. Pornografia é envolver terceiros. Então, é trazer essa pureza. É você olhar nos olhos do seu cônjuge. É o teu abraço, o teu toque, o teu jeito de ser, que é um jeito que se conecta. Tem tido essa pureza na tua relação? Terceiro, pessoal. É claro que é algo que você sente. Para ser pessoal, isso tem que ter autoconhecimento. Quarto, prioridade. Casal precisa ter sexo, gente. A vida sexual de um casal é o termômetro da relação. Ah, mas Maico, meu casamento não tem sexo. Eu vi hoje algumas das perguntas de vocês, e uma das perguntas foi alguém falando: Ah, minha esposa ela disse que uma vez no mês tá bom. E quando eu procuro, ela não quer que tenha barulho e que não tenha nem beijo. Então, em 5 minutos tem que estar acabado. Gente, alguém de vocês aqui falando. Isso significa o quê? Que tenha talvez alguma outra área que precisa ser ajustada aqui na vida dessa esposa, que não é a parte sexual. A parte sexual é consequência, mas é a área emocional. Talvez a tua esposa ela tenha algum trauma. Talvez ela ouviu alguma coisa sobre sexo que travou ela. A gente vai entrar daqui a pouco nisso. Então fica ligado aqui. Quero ver você até o final. Você quer ter uma vida sexual destravada? Então fica aqui. Você quer ter uma vida sexual destravada? Escuta o que nós temos a falar. Não fica pulando de lugar em lugar, de postagem em postagem, mas fica aqui agora nessa aula. De preferência, deixa a tela cheia, deixa ali na sala, na cozinha, onde é que você está e assista, certo? Escute, interaja. Então, sexo ele é prioridade, ele é termômetro. Ele é termômetro por quê? Porque se outras áreas não estão boas, o sexo não vai estar bem. Quais são essas outras áreas? Área emocional, é o que a gente falou a partir dessa pergunta. Área física, você gosta do teu corpo? Teu corpo está bem? Você faz exercício físico? Você se sente com sobrepeso? Gente, sobrepeso é um veneno para a libido, é um veneno para aquilo que você quer fazer. Se você não se sente bem com o seu corpo, você não vai se entregar, você não vai conseguir amar. Quinto, sexo sempre é uma coisa livre, não existe obrigação. O que eu quero te dizer com isso? Aquela coisa que as pessoas dizem, não, você tem que fazer. Gente, não tem. Não existe tem que. É uma livre entrega. Então você tem que fazer isso de livre, espontânea vontade. Nunca é uma obrigação. Nunca é uma obrigação. Seis, é altruísta. Então, ao mesmo tempo que é livre, altruísta é o quê? Eu quero que o outro saia com orgasmo.
Eu quero que meu cônjuge saia com prazer. Eu quero que o meu cônjuge ele se sinta realizado nessa experiência. Então é uma entrega que você tem também. Ao mesmo tempo que você faz isso de livre, espontânea vontade, você não faz isso de livre, espontânea vontade só para ter prazer. Mas você faz isso de livre, espontânea vontade para te entregar ao seu cônjuge. E a última, ele precisa ter paixão. Deixa eu trazer uma imagem para você aqui. Não deixe faltar no seu casamento. Leia para nós aqui, Suzy, enquanto eu tomo água. E agora ficou letra pequena. Deixa eu abrir aqui, tá pequenininho para ti, desculpa. Não deixe faltar no seu casamento olho no olho, falar eu te amo, andar de mãos dadas, beijar na boca, fazer carinho, perguntar como foi o dia um do outro. Coisas, gente, que no começo acontece automaticamente, mas se a gente não decidir lá, depois de 2, 3 anos de casamento, você deixa de fazer. Você prefere olhar para a tela, olhar para o cachorro, vocês nem fazem mais refeições juntos. Então, isso são decisões que vocês precisam fazer diariamente, que isso seja da rotina de vocês. Vocês fazem isso de propósito, com propósito. E não depois, não tá mais dando, o amor acabou. Não, você parou de fazer certas coisas que no começo, por causa da paixão, acontece automaticamente. Depois você precisa realmente decidir por isso. E a paixão, ela dura quanto tempo? De 2 a 3 anos, isso está comprovado. Então, essas coisas aqui, normalmente você faz lá no começo da relação. Quando você estava namorando, quando vocês estavam recém-casados, quando estavam se conhecendo, passavam esse tempo juntos, tinha toda essa parte melosa da relação. E ela é tão importante para a vida sexual. Quando eu falei agora da vida sexual, talvez eu me concentrei mais na parte do ato em si. Mas sexualidade é muito mais do que o ato. Então, por exemplo, para a mulher, ela precisa de carinho, atenção para desejar o ato sexual. O homem, ele é o contrário, ele precisa do ato sexual para dar atenção, carinho. Então, são processos inversos. Para a mulher, por exemplo, existe uma analogia que diz que a mulher ela tem 1.000 fusíveis. E se um fusível queima desses 1.000, os outros 999 também queimam. Ou seja, nada funciona. Falando de intimidade sexual. O homem também tem 1.000 fusíveis, mas pode queimar 20. Todos os outros continuam funcionando. Ou seja, para o homem não existe tempo ruim para vida sexual, porque ele funciona de uma forma diferente. Para a mulher, não. Para a mulher, vários pontos precisam estar normalmente alinhados, inclusive esses aqui. Então tem que ter uma conexão romântica. Ela precisa sentir confiança no seu marido. Isso aqui é bem importante. E de novo, gente, se para o homem, a gente sempre fala, geralmente é a mulher que foge do sexo e o homem que procura mais. Mas tem casamentos, o Michael já atendeu alguns casais onde ela que está reclamando que ele está fugindo. Então a gente vai entrar depois nesse assunto também do porquê. Você precisa entender do porquê que ele está fugindo ou ela está fugindo. Existem motivos, isso não é uma coisa que você precisa se conformar de que o casamento vai ser assim. Se a pessoa tá fugindo do sexo, tem algo de errado. Uhum. Porque a mulher foge porque o homem foge. Traz a perspectiva feminina, eu vou trazer a perspectiva masculina. Não sei o que tu quer falar agora. Eu vou dizer porque o homem foge do sexo, você vai dizer porque a mulher foge do sexo. Então, o homem ele foge do sexo por 3 motivos. O primeiro deles é um motivo que não tem problema nenhum. É quando ele trabalha demais. Então, toda a energia, toda a testosterona, tudo aquilo que ele faz vai para o trabalho. Eu conheço homens que trabalham muito. O fato dele trabalhar demais chega no final do dia com que ele esteja esgotado, ele não tem nem vontade para isso. Então, literalmente existem homens pelo fato de que o mais importante para eles é fazer carreira e ganhar dinheiro. Então, eles trabalham demais, eles não têm vontade de fazer sexo. Segundo, homem viciado em pornografia. A tua energia, homem, está indo para pornografia e masturbação, em vez de você usar essa energia para conquistar a sua fêmea, a sua esposa. Então, o homem que assiste demais pornografia, o homem que se masturba demais, ele não vai ter energia para conquistar a sua esposa. Ou seja, ele está fugindo. E o terceiro motivo pelo qual
o homem não procura ou evita a esposa é quando ele está traindo. Então, o homem que trai é o homem que também não procura sua esposa. Então, normalmente estão nesses três motivos. Quando o homem, ele evita a relação sexual. Por que a mulher evita a relação sexual? A mulher evita o relacionamento sexual quando ela tem travas. Eu sei por mim, eu vou falar por mim. Eu fugia porque eu não entendia de que lá no meu passado aconteceram coisas com as minhas partes íntimas que então me levavam a fugir. Eu fazia, a gente brigava inconscientemente, eu achava motivos para o Michael para brigar com ele para que ele não me procurasse. Então, acho que uma coisa que também as mulheres repudiam muito é quando o homem vem muito com essa parte de carícias e não de carinho, então você se sente um objeto, algo que só ele vai ter prazer e ele só quer passar a mão e só quer curtir para ele. E terceiro maior motivo, não sei. Diria parte de abusos ainda, né? Eu falei no começo, é. Uhum. Tá, gente, vamos lá. Nós vamos entrar aqui um pouco na parte das travas. O que trava uma relação, os bloqueios. A gente separou aqui alguns para vocês. E o primeiro grande bloqueio que trava casais hoje em dia a desfrutarem de uma vida sexual é isso aqui: sexo antes do casamento. Mas, Michael, a gente transou antes do casamento, nunca foi um problema. Mas é no sentido aqui de que se você teve uma forçação de barra, porque a forçação de barra ela faz o quê? Com que a tua esposa não confie mais em você. Então, se você, homem, forçou a barra e ela não queria, pode ser o contrário também, mas o cônjuge não queria, ele entendia que era uma coisa sagrada, que era algo guardado para o casamento, fez com que hoje, talvez, ela olhe para você, homem, e ela se pergunte: Com desconfiança. será que ele não vai me trair de novo? Será que ele não vai me trair? Se eu fui tão fácil lá na juventude, quando nós éramos jovens, será que não vai ser muito fácil daqui para frente para ele procurar outra? Então, o passar desse limite, ele traz aqui uma trava. Tem um mandamento, inclusive, lá na Bíblia: não adulterarás. Mas, Michael, lá não está falando não faça sexo antes do casamento. Mas esse mandamento, ele está lá no Antigo Testamento. E os judeus entendiam que existem só duas formas de você viver uma sexualidade sadia, que é o quê? O sexo dentro do casamento. A segunda forma é sexo fora do casamento. Então, o sexo antes do casamento, ou numa traição, ou num prostíbulo, ou qualquer outro lugar, ele é tido como adultério na cultura judaico-cristã, ou seja, cultura bíblica. E o que eu quero te mostrar com isso? Qual é o prejuízo emocional? O prejuízo emocional é justamente gerar essa distância. É você gerar essa distância do teu cônjuge de que ele não pode mais confiar em você. Essa é a tua trava? É isso que tem travado a tua relação? Que tem impedido você de se conectar com o seu cônjuge? Segunda trava são as heranças religiosas. O que você ouviu na igreja dos teus pais, ou que você já ouviu falar de que sexo é sujo? Alguém de vocês aqui já ouviu falar sexo é sujo, sexo é pecado? Se você já ouviu falar, escreva aqui nos comentários. Sim, eu já ouvi falar. Já falaram para mim, já falaram lá na igreja. Não sei se você é católico, se você é evangélico, se você não é nada, não sei o teu entendimento religioso, mas a grande maioria de nós vem de uma herança cristã, seja católica ou evangélica. E existia épocas na igreja antiga, que se entendia que o sexo é pecado, que o sexo é algo ruim. E às vezes você tá olhando para o teu marido, para tua esposa com esse óculos de que o sexo é pecado, de que não se deve fazer, De que eu tenho que fazer. ou de que é uma obrigação dentro do caso, também é uma herança religiosa. A mulher precisa ser submissa ao marido. Já recebi esse tipo de comentário, já lemos esse tipo de resposta. O que a esposa tem que fazer, mesmo se ela não quer, é um fardo que vai ter que carregar, porque senão ele vai procurar outro, ele vai pular a cerca. E tem até maridos que ameaçam, eles dizem: se você não fazer, eu vou trair.
Se você não fazer, eu vou pular a cerca, vou procurar outro. E o que isso gera entre o casal gera ainda mais afastamento. Em vez do marido usar a sua energia para conquistar a sua fêmea, para se aproximar dela, ele distancia ela mais ainda. Então, gente, essas heranças religiosas, teve uma época na história da igreja onde se dizia assim, até foi uma postagem nossa, não façam sexo na sexta-feira, porque na sexta-feira nós lembramos da morte de Jesus Cristo, Sexta-feira Santa. Então é um dia de respeito a Jesus. Sábado também não. Sábado é o sábado de aleluia, é o dia de luto, onde é o dia entre a morte e a ressurreição de Cristo. Domingo também não, é o dia que a gente lembra da ressurreição de Jesus. Segundas também não, porque nesse dia a gente lembra da ascensão de Jesus, ou seja, Jesus sobe aos céus. E nas quintas-feiras também não, porque naquela época se acreditava que Maria também foi levada aos céus, então era um feriado em relação a Maria. E sobrava o quê? Terças e quartas-feiras. E daí se dizia para as pessoas, para os fiéis, de que quando o casal entra na cama, quando o casal tem o seu relacionamento sexual, o Espírito Santo sai desse lugar. O Espírito Santo sai do quarto. E o que isso faz com o casal? Gera travas. Imagina você viver com medo. Imagina você achar que você vai ser castigado, que Deus não deseja isso, que é algo ruim. E aí não se fala hoje na igreja, não sei se você vai em alguma igreja, mas não se fala sobre isso, não se dá educação sexual sadia. E às vezes as pessoas estão cheias dessas travas justamente por isso. Dá uma olhada aqui nessa imagem. Se você olhar essa imagem, aqui você vai ver algumas mulheres seminuas no meio de uma fogueira sendo queimadas com um monte de homens em volta. E numa época, as pessoas eram queimadas, as mulheres eram queimadas vivas, porque a igreja entendia que o orgasmo era sinal de pecado. Elas eram mulheres, eram tidas como bruxas. Se o marido visse elas, então eles entendiam o sexo só como procriação. Se o marido visse elas tendo prazer sexual, o que se fazia ia se denunciar, se abria uma inquisição. E muitas delas foram queimadas por terem prazer sexual. Mas, Mike, isso é há 500 anos atrás, há 800 anos atrás. Eu sei, mas faz parte do nosso inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é o quê? É aquilo que está no nosso imaginário. Então, por isso, sim, talvez você hoje está com uma trava, e uma trava religiosa, por aquilo que você ouviu na igreja, por aquilo que você ouviu de pessoas nesse sentido em relação à parte sexual. Terceiro, talvez vocês hoje estão travados porque teve traição entre vocês. Vocês estão travados na área sexual porque teve outros envolvimentos sexuais, existe comparação. Vou pedir para a Suzy falar um pouquinho mais. Nós tivemos um caso onde a gente acompanhou, onde ele, antes de chegar à fé e tal, ele teve várias parceiras. Eu nem diria que é parceiras, eram essas aventuras de final de semana, né? Alguém super bombadão, ou seja, tinha um corpo é, de academia e tal. E ele então finalmente chegou à fé, casou, e ela, a esposa também, era bonita e tal, atraente. Só que ele começou a se queixar de que não estava legal o sexo e que ela não agradava mais e que ela era insuficiente, ou seja, no fim ele colocava dizendo que a culpa era dela de que não estava mais dando certo. Só que se for ver a história dele, ele trocava ou teve várias parceiras antes dele. Então ele estava comparando ela a todas essas aventuras que ele teve antes. E como a gente falou antes do não adulterarás, tem muito a ver com isso, porque o adultério é só você pensar na gasolina. A gasolina é algo que, se você colocar algo ali junto, vai adulterar, ela não vai mais ser original. Então, essa é a ideia que traz e os malefícios que isso traz. Então, olha só, você viveu isso? Você viveu adultério, você viveu outros relacionamentos sexuais, então quando você tem um envolvimento com teu marido, tua esposa, essas imagens, cenas vêm na tua mente? O que precisa acontecer aqui?
Aqui precisa haver confissão. Você precisa confessar. Ou seja, quando você confessa, quando você verbaliza, quando você coloca para fora, vai fazer o quê? Vai fazer com que possa haver perdão. Então, se essa é a tua situação, é uma situação que precisa de perdão. Se não tiver perdão, gente, não tem recomeço. É limpar a ferida. É uma ferida que está entre vocês. E tem muita gente que está travada, tanto a pessoa que traiu, que não consegue se entregar, como a outra pessoa que foi talvez traída e ela não consegue confiar. Então, gente, uma conversa que limpa toda essa ferida, mas uma conversa de verdade, para que isso tudo seja limpo, para que isso tudo seja refeito, para que vocês então possam recomeçar de alguma forma. Essa é a tua trava, talvez seja a tua trava e essa trava precisa ser trabalhada. Agora, a quarta delas, abusos e traumas da infância. A Suzy, quando criança, foi passar as férias de verão na casa dos avós dela. Eu e mais minha irmã, mais duas primas, ou seja, eram 4 meninas. Passamos muitos dias lá. Meus pais trabalhavam muito no verão, de manhã até a noite. E era no sítio, fomos então lá, de mala e cuia. E nessas 2 semanas, hoje, olhando para trás, eu sei e percebo de que meu avô me paparicava de uma certa forma diferente do que minha irmã e as minhas primas. E eu era criança, eu não estava entendendo muito bem, eu estava até curtindo. Então, quando ele ia comprar alguma coisa, ele comprava algo mais caro para mim e para elas de menor valor. Enfim, eu fico doente nesse tempo e eu preciso ser medicada, tenho febre e tal. Minha avó começa a me medicar, mas numa certa noite ela fica mais aflita. Era sítio, era interior, era longe do hospital. E ela então fala pro meu avô como é que vai ser essa noite, se acontecer alguma coisa. E ele diz que ela é para ir dormir, ficar tranquila, que ele ia ficar assistindo TV e que qualquer coisa ele estaria de prontidão. E aquela noite, eu tenho um pesadelo. Eu acordo no meio da noite, de que, né, eu acordo no meio da noite com o meu avô colocando as mãos dele nas minhas partes íntimas. E eu não entendo o que está acontecendo, eu sei que eu acordo, eu me viro e eu volto a dormir. E também não acontece mais nada, porque eu estou dormindo, e no outro dia de manhã eu acordo e eu digo para mim mesma de que isso foi um pesadelo, de que isso não pode ter sido de verdade. Também não conto para ninguém, porque é feio isso. Nossa geração não foi instruída a falar sobre essas coisas com ninguém, então eu guardo isso para mim por anos. E na minha adolescência, numa conversa de amigas, eu consigo falar isso pela primeira vez, eu verbalizo isso, esse tal do pesadelo. E por ter feito isso, de ter colocado isso pela primeira vez para fora com alguém, é onde eu me pergunto: nossa, mas se foi um pesadelo, vai que isso não aconteceu de verdade? Porque se tu lembra de tanto tempo de um pesadelo, é porque te marcou de certa forma muito forte. E eu tinha ali pelos meus 15 anos, quando eu pela primeira vez coloquei isso pra fora. E eu fiquei me perguntando, também não sabia de que isso ia me dar prejuízos horríveis no casamento. Com 18 a gente namora, com 21 a gente casa. E quando a gente vai pra lua de mel, eu achava que as coisas iam acontecer automaticamente. E eu começo a repudiar o Michael do toque dele. Nos primeiros meses, muitas vezes a gente vai, né? O Michael me procura e pensamentos do meu avô vêm como flashes. E certo ponto onde eu me pergunto, mas que merda é essa? Por que que meu avô tem que. Por que que eu tenho que ficar lembrando dele? O que que ele tem a ver com isso? Como isso aconteceu comigo dormindo, eu também tive outros problemas.
Agora, aqui é o que a gente vai enfatizar essa do abuso e do trauma sexual, só que era uma forma de eu tava me defendendo. Não era mais do meu avô, mas era de um homem. Era o com quem eu casei, sim. Mas, gente, como o Michael falou antes, as nossas partes íntimas, elas são tão sagradas que desvios ou coisas assim sutis podem trazer grandes estragos. E a gente, ou muita gente, não sabe, ainda não sabe conscientemente o que se passou lá no passado e que tem muito a ver com os danos, com brigas, com casamentos que não dão certo hoje. Normalmente, nas primeiras sessões que eu faço com as pessoas que eu atendo, eu passo um mapa de feridas e rejeições. E às vezes as pessoas falam, eu passei por um abuso sexual na minha infância. Mas elas dizem, não foi tão grave, só foi uma vez, só foi duas vezes. Mas a questão da Suzy também não foi tão grave, foi pontual, mas de forte impacto emocional por uma pessoa de referência que era o avô dela. Eu nem sei se foi uma vez, talvez foram mais vezes. Mas o estrago tá lá, indiferente se foi uma, se foi duas, se foram quatro. O estrago tá lá, tá feito. Então, talvez você hoje, seja homem ou seja mulher, não vale só para mulher, você evita o teu cônjuge, que é o que a Suzy fazia comigo, não é porque você não ama o seu cônjuge, não é porque você não quer entregar o seu cônjuge, mas porque existe um trauma, uma ferida que precisa ser curada primeiro para você poder se entregar. Então, a dificuldade de se entregar ou a dificuldade de confiar tem a ver com trauma. Faça um simples exercício em casa agora. Quando você pensa em sexo, você pensa em algo positivo ou algo negativo? Se você pensa em algo negativo, agora eu quero que você defina o sentimento. Sexo me dá nojo, sexo me dá repulsa, sexo me dá o sentimento de injustiça. Consigo viver sem também. Consigo viver sem. Não sei qual é o sentimento que vem. E que se vem um sentimento negativo, eu quero agora que você pense em uma história da tua infância que você liga com o sentimento positivo e alguma pessoa que te vem à mente. Então você vai rapidamente chegar na origem do trauma. Se você lembrar de uma pessoa, se você lembrar dos sentimentos e se você lembrar de uma história que você liga com esse sentimento. Foi o que a gente fez. Então é você curar isso. Gente, tem como curar. Tem como reprogramar, existem ferramentas, é o que a gente faz, é o nosso trabalho. Tem coisas a serem feitas que você pode fazer para curar esse trauma. Mas você só vai se entregar na cama e confiar se isso aqui tiver resolvido. Então é bem importante. E aqui, um terço das mulheres, qual que é o dado das pessoas que passam por abuso? Mais, né? Dois terços, eu acho que é. Olha, de anos atrás de cada sete, três, não sei. Tem várias pesquisas. Mas é muita gente que passa por isso. Então, por isso a gente dá um detalhe importante para você ver. É a tua situação? É a trava pela qual você passou? Quinto, pornografia. Aqui entra um pouco da minha história. E o pornografia na minha idade, na minha vida veio na adolescência, ali com 13 anos de idade, com uma revista. Mas ela trouxe desastres para nós, porque eu sempre achava, isso vai se resolver com atividade sexual. Eu escuto às vezes relatos de pessoas onde a esposa diz: eu vou dormir então com meu marido todo dia, a gente vai fazer sexo todo dia. E ainda assim o cara vai lá e trai ela. Tô falando de histórias reais. Porque não é a frequência do sexo que vai fazer com que ele não traia, mas é muito mais ele saber o que significa sexo na vida dele, ele estar em paz com as feridas dele. Pornografia é um abuso também. Um adolescente, uma criança, ela não está preparada para ver essas imagens e assimilá-las. Então, na minha vida, trouxe o que sobre mim? Por exemplo, eu vinha com muita forçação de barra em cima da Suzy, muita cobrança. Eu acabava exigindo, porque o filme ele traz uma ideia irreal. Assim como o Instagram hoje traz a ideia de que todo mundo tem uma vida perfeita, talvez você ache que a nossa vida é perfeita, ela não é perfeita.
a gente tem problemas, mas a gente não se conforma com eles, Nós falamos hoje daquilo que já superamos. daquilo que está curado. Mas nós temos os nossos problemas de casal na vida. Todo mundo tem, gente. Da nossa fase de vida. Da nossa fase de vida. Talvez você vê alguém e pensa, poxa, as pessoas não têm problema. Todo mundo tem, gente. Lá no Instagram você só posta a melhor parte da tua vida. Você não posta os bastidores, os perrengues, as brigas com os filhos, que nós também temos. Mas vamos lá. A pornografia traz isso, traz uma ideia, os próprios filmes trazem uma ideia de que é perfeito, de que existe uma performance, que a mulher é assim, que o homem é assim, órgãos exagerados e tudo mais. Gente, isso só traz insatisfação para dentro da relação sexual. Insatisfação. Então, se a Suzy trouxe, o dia tá longo hoje, gente, já foram vários atendimentos. Se a Suzy trouxe se a Suzy trouxe o afastamento, eu trouxe a exigência e a comparação. E aqui eu quase destruí também o nosso casamento por causa disso. E não tinha como funcionar a nossa relação até a Suzy fazer o movimento para dentro dela e trabalhar as dores dela e eu trabalhar as minhas. E pornografia na minha vida, gente, ela foi curada quando eu perdoei a minha mãe. Como assim, Michael, a tua mãe? Minha mãe dizia para mim, de ti não vai dar nada. Ela dizia a vida toda para mim, de ti não vai dar nada. De ti não vai dar nada. Tornei adolescente, ela dizia ainda mais, de ti não vai dar nada. Me tornei jovem, adulto. Estudava teologia, minha mãe então dizia, e tu quer ser pastor? Ou seja, ataques diretos na minha identidade. Na pornografia eu achava o quê? Afirmação. Não que alguém dizia algo, mas eu sentia alguma valorização que eu não sentia da minha mãe. Então, quando eu conversei com minha mãe sobre essas frases e consegui perdoar a minha mãe dentro de mim, o problema da pornografia se resolveu, porque na minha vida ele era emocional, não de ordem espiritual, mas de ordem emocional. E alguma coisa lá da infância que não estava bem resolvida. Então, esse é um passo bem importante. Aqui essa imagem para você entender o que a pornografia faz com o cérebro. Afeta toda a massa cefálica, mais até do que drogas, ok? Então, a pessoa viciada em pornografia, ela tem a capacidade de arruinar a sua vida, o seu casamento e tudo aquilo mais que faz parte. Uma pergunta para você: qual caminho você seguiria? O da direita ou da esquerda? Que não é político, gente. Da direita ou da esquerda? A maioria seguiria o da direita. Mas é o da esquerda que vai fazer com que você vença um vício. Porque o da esquerda aqui, o caminho está pedregoso, ele não está limpo, parece ser mais difícil. O tempo está fechado. Quando você segue o caminho mais difícil, é que você vence um vício. Porque o nosso cérebro, ele sempre quer o mais rápido, o mais fácil, o que vai me dar prazer mais rápido. Pornografia é isso. Mas lá na frente traz piores recompensas. Então fala comigo assim em casa. O caminho difícil traz uma vida mais fácil. O caminho difícil traz um casamento melhor, gente. Então, é mais fácil você dizer, eu vou me separar. É mais fácil você dizer, eu vou usar pornografia. É mais fácil você, mulher traumatizada, dizer, não vai mais ter sexo, não preciso mais me estressar com isso. Gente, mas não vai resolver o teu problema. Porque você dizer que não vai ter mais sexo, está dizendo que você aceita o trauma. Você dizer que você vai cair no mundo da pornografia, do adultério, da traição, está dizendo que você não vai trabalhar as suas dores. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Então você sempre tem que escolher o mais difícil. E o mais difícil é ficar, o mais difícil é decidir, o mais difícil é permanecer, o mais difícil é olhar para dentro de si. Buscar ajuda. Buscar ajuda. Quanto mais você trabalha dentro de você, mais o mundo fora de você muda. Então, eu quero te chamar hoje a você tomar decisões e ir pelo caminho difícil. Vá pelo caminho difícil, tome as decisões mais difíceis em todas as áreas do teu casamento, da tua vida, da tua intimidade, assim que ela vai ser destravada, assim que você vai destravá-la. Vamos lá, mais 2 bloqueios. Bloqueios emocionais. O que são bloqueios emocionais? É quando você, na hora do sexo, pensa em um monte de outras coisas.
quando você não consegue se entregar, quando existe um monte de desculpas, estou com dor de cabeça, estou com isso, é muito tarde, o filho é aquilo, amanhã tem jogo de futebol, não sei, você vai dando essas desculpinhas que vão aparecendo, gente. É tudo desculpa, é bloqueio emocional. Só para dizer para você, mulher, agora eu vou falar para você. Se você disse que tá com dor de cabeça, o sexo alivia a dor de cabeça. Então não fala mais. É melhor que paracetamol. Tô falando sério. Então não use mais isso como desculpa. Sexo, ele alivia a dor de cabeça, é comprovado pela ciência. Não sou eu que estou inventando isso. Verdade. E várias outras dores, porque ele libera bons hormônios quando ele é prazeroso. Então, as tuas desculpas são questões emocionais. As tuas fugas são questões emocionais. Os teus evitamentos é algo que você tem que trabalhar dentro de você. Se você não trabalhar isso dentro de você, não vai melhorar. Então, para de dar desculpa e diga: não, eu tenho algo a trabalhar dentro de mim. Esse é o passo que você precisa dar. E o último passo aqui para você trabalhar isso aí é entender as heranças familiares. O que você ouviu do teu tio, da tua tia, do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó sobre vida sexual? O que eles falaram para você? Como é que era a vida sexual dos teus pais? Alguém de vocês aqui teve orientação sexual na infância? Só escreva aqui no chat: eu tive ou eu não tive. Meu pai e minha mãe conversaram ou não conversaram? Você teve ou não teve orientação sexual de casa? Kátia aqui dizendo não teve. Você teve? Escreve aqui, tive ou não tive. A grande maioria das pessoas, eu diria que 95%, Cristina também dizendo não tive, não tiveram. Não ouviram falar sobre isso na sua história. Igor também aqui. E o fato de ter ouvido falar sobre, não ter ouvido falar sobre isso faz com que você também não fale. De novo, casal conversa sobre sexo, conversa sobre qualquer coisa. Ó, todos vocês aqui escreveram não tive, não tive, não tive, Débora, Silmar. Então, traz um bloqueio, não conversar sobre isso. Se você ouviu da tua mãe falando, vai ser tua obrigação como mulher. Se você ouviu do teu pai falas pervertidas, se teu pai te apresentou pornografia, se teu pai falou para ti, pega todas. Então, vai impactar a tua vida e vai impactar principalmente aquilo que você viu, ouviu e viveu com teu pai e tua mãe. Eles que te ensinaram sexualidade, gente. Eles que te ensinaram a ser homem. Eles que te ensinaram a ser mulher. Então, talvez você está até aqui nessa masterclass e você percebeu, entendeu, e lá no começo a gente falou do que é uma vida sexual plena, abundante, aquilo que Deus quer, como o nosso corpo funciona. Vocês também entenderam na nossa história de vida que na nossa vida não foi sempre assim. E aqui você talvez conseguiu identificar vários desses bloqueios. Você percebeu qual é o teu bloqueio? Você percebeu qual é a tua trava e no que você precisa trabalhar dentro da tua relação? Não olha só para o cônjuge, olha para ti. Exatamente. Você chega pro o marido fala: minha esposa não me procura, mas o cara fica se masturbando 3, 4 vezes na semana. Será que é só tua esposa que não te procura ou a tua energia sexual tá indo para outro lugar? Ou talvez você, esposa, você fala: eu sei que meu marido fica se masturbando, mas toda vez que ele encosta em você, você fala: sai daqui e trata ele como um mendigo. Então olha para dentro de ti, mulher. Olha para dentro de ti, homem. Para de olhar para o outro. E aqui é a chave de uma transformação. Não é olhar para o outro. É olhar para dentro de si. Quanto mais você muda, quanto mais você trabalha em você, mais o teu casamento é transformado. É o que nós acreditamos de verdade. Não é olhar para o outro. Não é dizer o que o outro tem que mudar. Mas é olhar para dentro de você. E você olhar para dentro de ti aquilo que você quer mudar. E precisa mudar. Então, gente, a gente quer oferecer para vocês um caminho, uma solução, o que fazer. Hoje a gente está lançando o nosso curso de Destrave a Intimidade do Casal. Ou seja, a gente vai apontar caminhos do que você pode fazer. Ninguém viu esse curso ainda, é algo totalmente novo, é online, e a gente vai falar para vocês sobre isso. A
intimidade pode ser aprendida. Na nossa vida foi. Então, para você entender, na nossa vida a gente fez curso, pagou para curso de sexualidade, fisioterapia pélvica, terapia, ou seja, a gente estudou e aplicou para que isso fosse trabalhado na nossa vida. Perdão do avô, ferramenta de perdão, tem várias coisas que a gente fez, está tudo aí dentro desse curso. Tinha um problema, foi buscar ajuda. Tinha Exatamente. que me empurrar com a barriga, talvez isso se resolve por si. Bem importante que as pessoas falem, cara, problema não se resolve empurrando com a barriga. Amanhã vai passar, vou esperar mais 3 meses. Gente, quanto tempo você vai esperar para resolver? Quanto tempo você vai esperar para resolver? E eu vou dizer que a gente empurrou muita coisa com a barriga. E a gente acreditava que ia se resolver. Mas a gente também foi proativo e resolveu. Então, intimidade ela pode ser aprendida, bloqueios eles podem ser curados e o desejo ele pode voltar. E a gente é prova disso. Cada filho trouxe mais desejo para nossa relação, é o que a gente fala. Vamos fazer mais. Vou fazer mais. É isso aí. Mas é o nosso cálculo. A gente foi se tornando mais maduro. Até é um dado, gente. Casais que estão há mais de 10 anos casados dizem que tem mais prazer sexual do que casais que estão menos tempo. Não é trocar o marido, não é trocar a esposa que resolve. É você aprender a se conhecer, é trabalhar as suas dores, trabalhar as suas feridas e você curar aquilo que você precisa ser curado. Então, gente, lá no nosso curso, nós vamos trabalhar 4 coisas. A gente quer destravar 4 coisas. Primeiro, a gente vai falar, na primeira parte, como você pode vencer esses bloqueios que a gente falou aqui, que travam desejo. Então, a gente vai dar soluções bem práticas, ferramentas de perdão, coisas que vocês precisam conversar. Toda aula tem uma tarefa prática. A gente tem 4 módulos, então cada módulo vai trabalhar alguma coisa. O primeiro módulo vai trabalhar isso, vai trabalhar essas travas. O segundo módulo, ele vai trabalhar como vocês podem se conectar de novo. Então, ter prazer de verdade, o que traz prazer de verdade, o que vocês podem fazer como casal, a gente fala de forma totalmente aberta, como você percebeu aqui, não fica na enrolação, não fica fazendo de conta, tá? Que a gente está fazendo alguma coisa, mas a gente está falando da nossa história e do que aconteceu na nossa história. E terceiro, é bem importante você entender como o teu corpo funciona. A gente falou um pouquinho aqui na Masterclass, mas talvez você está passando hoje pela fase da menopausa. Quer dizer, eu uso o termo sempre errado. Fala. Climatéria. Qual a diferença de climatério para menopausa, Suzy? A gente fala menopausa, mas, gente, menopausa é uma data específica, é quando a mulher passa 12 meses consecutivos sem menstruar. E o climatério é toda essa fase onde a mulher está passando da parte de ser fértil para, então, né, não mais fértil. Então, talvez você, mulher, hoje está passando pelo climatério, conhecido como menopausa, mas não é a menopausa. E o climatério vai fazer com que você tenha menos libido, mexa com os teus hormônios. Então, a gente vai dar algumas direções do que você pode fazer para resolver esse problema. Talvez hoje você tenha filhos pequenos e mexeu com você também hormonalmente. Talvez você passou por alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vai explicar o que você tem que fazer, como você vai fazer, como você vai construir. Quarto, a gente vai alinhar com princípios bíblicos. Então, vocês entenderam que tudo aquilo que a gente está falando e construindo aqui também está construído na palavra de Deus. A gente entende que aquilo que Deus quer é muito maior do que aquilo que nós mesmos queremos com a nossa força, com a nossa vontade. Esse é o nosso curso, gente. São 28 aulas que nós preparamos. Você pode assistir no teu ritmo. Final de cada aula com tarefas práticas para conversar ou aplicar, senão não funciona. Não adianta você ter um conteúdo, não adianta você vir aqui numa masterclass e não tomar nenhuma decisão, não mudar nada. Então você tem que tomar decisões. A ideia é, em cada aula, você tomar uma decisão. Você tem privacidade, ninguém vai ficar falando para você. Então é algo que você tem a capacidade de ver. Se você hoje adquirir o nosso curso, você recebe aqui algumas coisas junto, tá? Você recebe os nossos 2 e-books, o Ativando Amor no Seu Casamento. Eu vou mostrar ele aqui em formato livre para você. É o nosso devocional para casais, que você pode estar lendo em casa. Você recebe o Geração Pornô, bem importante para você, homem, para você trabalhar a tua masculinidade, recomendo todo homem ler. Você recebe uma aula bônus, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos,
E se você hoje ainda adquirir o nosso curso, 5 primeiros inscritos recebem o nosso desafio da restauração. Eu vi que alguns de vocês já fizeram parte do desafio da restauração, né? A Kátia, eu vi aqui, a Cristine, tem mais pessoas aqui das pessoas que estão ao vivo que já fizeram parte dele. Foi bom o desafio da restauração? Foi ou não foi? Fez sentido para o casamento de vocês? Então, tudo isso você vai levar com você. Esse desafio da restauração é um desafio de 7 dias. É o nosso material gravado, é um curso para quem está buscando rapidamente agir e fazer alguma coisa na sua relação. Joyce falando aqui também. Tá? Normalmente, tudo isso aqui junto, gente, teria um valor mais ou menos. Um curso de intimidade hoje no mercado está perto dos R$ 1.000, tá? Normalmente o pessoal paga isso. Você pode olhar outras pessoas que fazem um trabalho semelhante com o nosso, é esse o valor que você vai encontrar lá. Normalmente, um curso de desafio da restauração também está nesse valor ali, R$ 600, R$ 700. E aqui os nossos materiais tem também um outro valor, aproximadamente você pagaria nisso em torno de R$ 2.000, aqui R$ 1.970. Mas nós vamos colocar tudo isso, mais o nosso curso, por R$ 497, ou 12 vezes de R$ 51,40. Para o quê? Para você destravar de vez a sua relação. Maico, você acha que isso funciona? Gente, é a nossa história. É a nossa história. E na nossa história funcionou. E é muito mais do que só um livro. É muito mais do que só um conteúdo gravado. Mas é a nossa história. Eu vou dizer para vocês da onde é que veio a ideia da gente fazer esse curso, o Destravando a Intimidade. Em fevereiro desse ano, nós estávamos num evento chamado Protagon. Protagon aconteceu em Balneário Camboriú, aqui, que é um evento sobre desenvolvimento pessoal. E lá eu senti bem claro, e a gente sempre queria gravar um curso um pouco mais longo, mas nunca chegou no momento exato. E naquele momento a gente sentiu bem claro, vocês precisam contar a história de vocês. E essa história, ela precisa ajudar pessoas. E ali a gente recebeu uma voz bem audível, é isso. É como se fosse uma revelação na nossa história. Então eu quero colocar para você, do nosso coração para o teu coração, se fazer sentido para você. A gente falou de você sair daqui com alguma decisão. A decisão pode ser o curso, a decisão pode ser algo que você vai conversar com o teu cônjuge, a decisão pode ser algo que você vai parar de fazer. Mas se você entende, eu preciso de conhecimento, eu preciso de acompanhamento, eu preciso de coisas práticas para colocar em prática, coisas práticas colocar em prática é boa, eu creio que esse é o teu caminho. O curso Destravando a Intimidade do Casal. É você não só adquirir, mas é você aplicar. Conhecimento tem um monte, gente. Mas ele está aqui estruturado para você aplicar e para você mudar algo. Lá no começo dessa masterclass, nós te perguntamos quem é você aqui dessa imagem. Você é um rei ou uma rainha, falando agora de vida sexual? Ou você é um mendigo, uma mendiga, que fica clamando, que fica pedindo, por favor, durma comigo, por favor, me dê atenção, Que você nunca e você sempre. por favor, me toque, para de me evitar. Então, se você entende, tá? Se você entende que você quer ser um rei, então você só tem um caminho, que é o caminho 2. Nós queremos te mostrar 2 caminhos. Se você quer continuar como está, se você quer continuar com bloqueio, se você quer continuar vivendo uma vida sexual medíocre, se você quer viver nessa distância, então você vai pelo caminho 1. Você saia daqui, tem algum insight, mas se você entende que você quer aplicar, que você quer uma mudança no seu corpo, no seu casamento, na sua intimidade, viver uma intimidade livre, destravada, nós entendemos que o curso Destrave é justamente para você. Aqui no chat, o Luiz já colocou o link do nosso curso Destrave a Intimidade, Destravando a Intimidade do Casal. R$ 497 à vista, ou 12 vezes de R$ 51,40. Você pode clicar nesse link aqui. Vai vir lá no grupo de WhatsApp e adquirir. 5 primeiras pessoas recebem aquele curso
Destravando a intimidade do casal. A Cristine fez parte, escreveu aqui que foi excelente. Gente, é a tua oportunidade de você destravar de verdade, de você colocar em prática de verdade, de você recomeçar de verdade na tua relação. O maior depoimento que nós podemos te dar é a nossa história. No nosso primeiro ano de casamento, eu cheguei para a Suzy um momento e falei: casamento sem sexo não dá. E eu vi que não era só sexo, que eram coisas em mim que eu tinha que trabalhar. E eu achava que o problema era só na Suzy. Mas quando nós começamos, então, por esse viés, pela questão sexual que não funcionava no nosso casamento, trabalhar tantas outras coisas na nossa vida, a nossa vida começou a deslanchar. Pessoalmente, emocionalmente, financeiramente, em tantas outras áreas que a gente nunca imaginou estar onde nós estamos. Então, esse curso, gente, é do nosso coração para o teu coração. Você tem agora a chance de clicar aqui, de ir lá no grupo de WhatsApp, clicar e adquirir, e que principalmente você tenha uma intimidade destravada. Espero que nós possamos nos ver em breve, talvez nas videoaulas, ou com algum feedback teu em você falar: Maico, fez diferença na nossa vida. Amém. Amém? Foi um privilégio estar com vocês aqui e que vocês possam, nessa noite, começar um plano de destravar de verdade a vida de vocês, destravar a intimidade, destravar esse altar que Deus também deu, que é a cama do casal, que é algo tão bom que Ele planejou para ser muito bom. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente noite. Até mais.